Como surge um assassino em série? O que o leva a matar de forma sádica? Uma pessoa pode se tornar má por muitos motivos. Quais são as raízes de sua frieza e brutalidade? Ele bateu na cabeça dela com um cano de metal. Cortou o pescoço para decapitá-la. Ele perdeu totalmente o controle. É o resultado de uma infância abusiva? Ou algo determinado desde o nascimento? Isso é questionado há 250 anos. A pessoa nasce ou se torna criminosa? Agora, pesquisas modernas nos levam a uma aventura sombria e perigosa. Uma jornada incrível, na qual ficaremos cara a cara com o mal e entraremos dentro da mente criminosa. Eles podem parecer pessoas normais. O seu vizinho, talvez. Na verdade, estão bem longe disso. O que eles têm em comum é um instinto assassino implacável. E a total ausência de remorso. Eles personificam a crueldade brutal. Eles são os assassinos em série. Para alguém como Jeffrey Dahmer, que não só matava, como canibalizava as vítimas, a gratificação era tão grande que ele continuou fazendo isso várias e várias vezes. E provavelmente não teria parado se ninguém o pegasse. Seus nomes habitam a consciência coletiva como símbolos de um terror inimaginável. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Joel Rifkin, Jeffrey Dahmer. Seus crimes foram imortalizados por apelidos assustadores. O filho de Sam, o assassino do Zodíaco, o assassino do Rio Green e o estrangulador BTK, conhecido por amarrar, torturar e matar. Nós vimos casos em que as vítimas foram presas, sequestradas, mantidas em masmorras ou em porões. Todos os aspectos de suas vidas foram controlados pelos raptores, que buscavam alguma gratificação ao exercer controle, ao exercer dominância. Desde que Jack, o Estripador, aterrorizou Londres na década de 1880, criminologistas e cientistas forenses tentam desvendar a mente doentia destes monstros. É uma questão muito complexa. É uma grande combinação de fatores. Uma pessoa pode se tornar má por muitos motivos. Nos anos 70, o FBI adicionou o perfilamento psicológico ao seu arsenal de ferramentas para capturar esses assassinos. Patrick Mullaney e Howard Chittin chefiaram a primeira unidade de perfilamento psicológico.
O perfilamento psicológico no FBI começou com a abertura da nova academia no começo dos anos 70. Howard Titten e eu começamos a analisar casos e chegamos à conclusão de que aquilo fazia sentido. Nós fomos adiante, ampliamos e recrutamos novos analistas e começamos a ensinar as técnicas. Quais traços esses assassinos têm em comum? O que os colocou no caminho que os transformaria em assassinos em série? Não existe uma trajetória específica que leva um indivíduo a se tornar um criminoso. Não existe um caminho único. Analisamos várias coisas, como a dinâmica familiar, o relacionamento com a mãe, com o pai, o relacionamento entre o pai e a mãe. Quando estudamos o desenvolvimento dos assassinos em série, muitos vêm de lares desfeitos. Eles vêm de famílias em que temos uma mãe dominante e um pai ausente. E é intrigante nos assassinos em série que a influência paterna parece não existir nos primeiros anos. E há algum tipo de repúdio à imagem da mãe dominante, que depois eles descontam em mulheres ao longo da vida. Pesquisas mostram que, quando crianças, eles sofreram abusos graves. Às vezes psicológicos, às vezes físicos e com frequência sexuais. É comum haver um longo histórico de problemas psiquiátricos, comportamento criminoso e alcoolismo na família. Com frequência, eles tiveram uma infância difícil, conturbada, com uma vida familiar e um padrão de socialização atípico, incomum. Talvez um colapso familiar, violência familiar, esse tipo de coisa. Nos anos 60, o psicólogo forense J.M. MacDonald popularizou a ideia de que os assassinos em série exibiam 3 sinais de alerta durante a infância. Era a chamada Tríade MacDonald. Existe algo chamado Tríade da personalidade homicida. Um elemento é molhar a cama. Outro elemento é atear fogo às coisas. E o último é matar animais. Juntos, eles dão a qualquer pessoa estudando um indivíduo uma boa pista de como ele se tornou violento. A Tríade MacDonald se aplica a alguns assassinos em série. Sabe-se que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e Dennis Rader torturaram e mataram animais na infância. Mas a teoria perdeu credibilidade com o avanço das pesquisas. A amostragem usada era de pessoas que ameaçavam agir com violência. Não incluía pessoas que agiam com violência. Mas virou senso comum. Se alguém molha a cama, brinca com fogo e é cruel com animais, tem probabilidade maior de se tornar um assassino em série. O que não é verdade. É bom tomar cuidado ao usar características simplistas, por vários motivos, para dizer, esta pessoa vai virar um assassino em série. Os estudos comportamentais que substituíram a tríade homicida propunham que a infância disfuncional de um assassino em série resultaria em falta de empatia. Parte do desenvolvimento da empatia vem do exemplo dos pais e de ver como os pais interagem entre si. Você precisa ter a capacidade de desenvolver relacionamentos. Sem isso é difícil desenvolver empatia ou remorso. A falta de empatia é uma das principais características de um psicopata. A ausência de preocupação com os outros e com os efeitos de suas ações sobre eles.
Nem todos os psicopatas são criminosos, mas é um traço frequente entre assassinos em série. O FBI define a psicopatia como um distúrbio de personalidade manifestado em pessoas que usam uma mistura de charme, manipulação, intimidação e ocasionalmente violência para controlar outros e satisfazer suas próprias necessidades egoístas. Os psicopatas são muito raros, o que é bom. Não queremos muitos psicopatas à solta. Geralmente há uma ausência de emoção nos relacionamentos. Eles não sentem emoções como as outras pessoas. Eles interagem de forma muito superficial, manipulativa e enganosa. Há falta de remorso. É uma combinação de elementos emocionais, interpessoais e comportamentais. A mãe de Ted Bundy, um dos assassinos em série mais notórios dos Estados Unidos, era solteira. Ele foi criado pelos pais dela e cresceu cercado de mentiras. Disseram a Bundy que ele era o filho adotivo de seus avós e que a mãe dele era sua irmã. Ele se tornou um adulto extremamente confuso com a própria identidade e é considerado um psicopata clássico. Bundy matou mais de 30 mulheres jovens e comparava seus assassinatos em série a uma coleção de selos. Outro traço comum entre os assassinos em série é a parafilia. Comportamentos ou impulsos sexuais anormais caracterizados por fantasias e desejos sexuais intensos e recorrentes. Estes comportamentos podem aparecer em vítimas de abuso sexual na infância. O assassinato em série motivado por luxúria pode ser um desdobramento de parafilias. Nós sabemos que a fantasia tem um papel importante para alguns criminosos. Eles pensam sobre o tipo de sexo e o tipo ideal de vítima que desejam e sobre o tipo de coisa que podem fazer com essa vítima. O notório assassino e canibal Jeffrey Dahmer alegava ter sido sexualmente abusado por seu vizinho quando tinha 10 anos. Seus pais viviam em conflito e se divorciaram quando ele tinha 17 anos. Ambos saíram de casa, deixando Dahmer sozinho com sua paranoia crescente e fantasias terríveis, no que antes era o lar da família. Claramente, o que estava por trás era o que hoje chamaríamos de uma parafilia. Esse tipo de preferência sexual pode não emergir até o começo ou mesmo o fim da adolescência, e parte disso pode vir da experimentação. E também pode gerar reações emocionais diferentes. A adolescência, quando aprendemos a cortejar e a nos relacionarmos sexualmente com outros, pode ser um período perturbador, e isso pode ser desastroso. Devido ao isolamento social extremo e ao ódio generalizado pelo mundo e a todos que o habitam, psicopatas afirmam ter pensado em suicídio quando jovens. Eles apresentam um interesse precoce por sexualidade aberrante e são obcecados por violência, voyeurismo e pornografia. Às vezes encontramos fragmentos de informação sobre os primeiros anos em que eles têm esse tipo de fantasia e ocorre a fusão de pensamentos sexuais com a violência. E isso os excita. Eles têm pensamentos extremamente violentos que se tornam excitantes para eles. Outro traço assustador dos assassinos em série é que, com frequência, eles não parecem nada assustadores. Ao ficar cara a cara com um assassino em série, você tem duas reações. A primeira reação é a surpresa por ele parecer tão normal. A surpresa por ele ser falante, educado e, com frequência, muito condescendente. Ao contrário do estereótipo popular de um monstro que vive em um local escuro ou em uma casa abandonada, o mais chocante é que muitos deles são pais.
e levam uma vida bem-sucedida. O perfil de um assassino em série tende a bater com o de uma pessoa de classe média. Eles raramente são pobres e pouquíssimos deles são ricos. Eles podem ter uma boa educação, mas recorrem ao assassinato em série devido ao impulso interno para realizar uma fantasia. John Wayne Gacy é um bom exemplo. Um vendedor nato, era capaz de escapar de qualquer situação usando apenas a lábia. Ele teve vários empregos ao longo dos anos 60 e acabou gerenciando o restaurante da família. Era um membro respeitado da comunidade e com frequência se apresentava como palhaço em festas infantis. Depois, foi apelidado de palhaço assassino. Como estudante em Seattle, Ted Bundy teve uma série de empregos de meio período. Como parte de seus estudos de psicologia, ele trabalhou como voluntário no Centro de Prevenção a Suicídios da cidade. Ele se envolveu na política e chegou a dirigir o comitê de campanha do Partido Republicano em Seattle. A personalidade e a mente de uma pessoa normal, digamos assim, são muito diferentes das de um assassino em série. É raro uma pessoa normal fantasiar sobre matar um ser humano. Isso não ocorre. O assassino em série adota uma série de crenças e padrões de comportamento bem diferentes do que passaria pela cabeça de uma pessoa normal. As motivações dos assassinos em série são muito variadas. Medo de rejeição, necessidade de poder, sensação de inferioridade. Sem dúvida, alguns assassinos em série são motivados apenas pela raiva. Eles têm raiva de certos tipos de gente ou das pessoas em geral e querem puni-las. Nós sabemos que certos assassinos em série são motivados por problemas domésticos na infância ou por terem sido criados em lares desfeitos, pornografia, frustração sexual, a busca por uma aceitação que lhes foi negada. John Wayne Gacy, outro assassino em série prolífico, foi abusado na infância por um amigo da família. Seu pai era extremamente rigoroso e ele parece ter decidido mostrar ao pai que era digno do seu afeto. Um desejo que se converteu em uma raiva assassina incontrolável. Foi o aspecto da humilhação, da degradação. Era o poder, era o controle. Os criminosos sexuais sádicos tendem a agir porque se excitam ao controlar e dominar a vítima. É isso que eles acham excitante. Não apenas a dor física que infligem, mas só o fato de agirem dessa forma já pode ser excitante para eles. Então, foi apenas uma infância terrível que transformou estes homens em assassinos em série? Uma pergunta frequente é por que duas crianças podem ter a mesma infância difícil, mas uma a supera enquanto a outra decide matar. É uma ótima pergunta. Hoje, esse é um debate acalorado. Isso é questionado há 250 anos. A pessoa nasce ou se torna criminosa? Pesquisas modernas no novo campo da neurocriminologia estão tentando determinar se algumas pessoas têm uma predisposição ao comportamento violento. Existem estudos que usam ressonância magnética funcional para examinar as diferenças entre cérebros normais e indivíduos psicopatas. E estamos concluindo que há diferenças na neuroanatomia.
Existe algo na biologia ou nos dados neurológicos que indica que certos indivíduos podem ter uma predisposição maior. Um exemplo é o trabalho do professor Adrian Raine, que estuda os padrões cerebrais de assassinos e não assassinos. Em 2013, o Dr. Adrian Raine, professor de criminologia da Universidade da Pensilvânia, publicou um estudo sobre imagens cerebrais de criminosos violentos, assassinos, psicopatas e assassinos em série. Ele determinou que seus cérebros eram diferentes dos de pessoas normais, com menor atividade nas áreas associadas à autoconsciência, ao processamento de emoções e à sensibilidade à violência. No geral, os assassinos tinham atividade muito reduzida no córtex pré-frontal, a área envolvida no controle do comportamento. É a parte do cérebro que Raine chama de anjo da guarda do comportamento. Se está inativa, segundo ele, o demônio pode tomar conta. Mas esses eram assassinos impulsivos, que matam tomados pela raiva, não os assassinos em série frios e metódicos. Na verdade, os assassinos em série tinham alta atividade no córtex pré-frontal, mas baixa atividade numa parte mais remota do cérebro chamada amígdala. Ela é o centro das emoções, como a empatia, consciência e remorso. Neles, essa área era fisicamente 18% menor. Isso pode explicar por que eles são capazes de matar sem culpa ou remorso. Os neurocriminologistas também podem ter encontrado outro possível indicador de comportamento perigoso e antissocial, uma baixa frequência cardíaca em repouso. Eles sugerem que aqueles com baixa frequência não sentem tanto medo quanto os outros. Eles podem ser mais violentos e correr riscos físicos por temerem menos as consequências. Outra teoria diz que a vida pode parecer tediosa para pessoas com baixa frequência cardíaca. Por isso, elas buscam empolgação e estímulos intensos. Então, a antiga questão perdura: é a natureza ou a criação? Neurocriminologistas não acreditam que a biologia seja a única causa deste comportamento terrível. Eles acham que há muitos fatores. Em uma estranha reviravolta, o Dr. Raine descobriu que também tem uma amígdala pouco funcional. Suas imagens cerebrais são muito similares às de Rand Craft, o assassino da autoestrada. Mas Raine foi criado com afeto e não se voltou ao comportamento criminoso. É bom enfatizar que toda a nossa pesquisa sobre natureza versus criação indica que a natureza, obviamente, tem um papel. Mas tudo sugere que depende muito da forma como somos criados, dos tipos de socialização, família e associações que tivemos. E a ciência atual está mais focada na neuroanatomia ou na biologia do crime. Mas isso ainda precisa ser confirmado. Então, eu acho que se deve mais a uma combinação. A pessoa pode nascer com uma predisposição. Depois, o ambiente amplifica e exacerba esses elementos. Eu acredito que existe evidência de que alguns indivíduos podem ter tendências genéticas ou biológicas. Mas não acho que as pessoas nascem más. Com o avanço de estudos científicos e tecnológicos, nós podemos observar e entender melhor o funcionamento da mente criminosa. Pesquisas compiladas pelo psicólogo Joel Norris identificam várias fases pelas quais os assassinos em série passam. A primeira é a chamada fase áurea.
A fase áurea ocorre antes do primeiro crime, quando o sujeito tem fantasias, quando as fantasias se definem. Eles podem escrevê-las, podem gravar a si mesmos em vídeo ou em áudio. Mas é quando essa ideia na cabeça deles vai ganhando intensidade. O desejo que eles querem satisfazer, que pode ser sexualmente estimulante ou não, dependendo do tipo de criminoso. Ao ficar mais antissocial, enquanto as fantasias aumentam e se tornam desejos sexuais violentos inspirados na infância, o assassino pode recorrer ao álcool ou drogas, mas acaba chegando ao ponto em que precisa realizar as fantasias. Então, ele entra na fase da pesca. A pesca se refere a procurar um local, um tipo de vítima que corresponda à fantasia dos assassinos. Digamos que a fantasia envolva uma mulher entre 20 e 30 anos, cabelo preto, olhos azuis, ou cabelo loiro e olhos azuis. Então começam a frequentar certos locais para ver se têm acesso a esse tipo de pessoa. Isso pode ser perto ou longe da casa deles. Normalmente eles passeiam de carro em busca dessas pessoas e locais e também podem tentar procurar um lugar para manter a vítima por algum tempo antes de matá-la. Após a etapa da pesca, quando procura vítimas e locais, o assassino entra na chamada fase galanteadora. Depois que o assassino em série escolhe a vítima, ele passa para a etapa seguinte, a fase da captura. Agora que a vítima foi perseguida e capturada com sucesso, o assassino finalmente tira a máscara. Ele revela quem realmente é, encarcerando a vítima ou deixando-a inconsciente. Ele tem certeza de que está no comando da situação e está perto do clímax de seu ciclo assassino. Em 1988, Joel Norris descreveu a fase do assassinato como um retorno ritual à infância do assassino, agora com os papéis invertidos.
Ele está no comando e pode fazer o que quiser com a vítima. Com frequência, tortura, degradação e estupro precedem o assassinato. Ele despersonaliza a vítima antes de finalmente matá-la. Alguns assassinos gostam de permanecer com o corpo depois de matar a vítima. Eles podem querer realizar algum tipo de ato sexual. Quando isso ocorre e oferece a eles algum tipo de excitação sexual, estamos entrando no terreno da necrofilia. A fase seguinte, após o assassinato, é descrita por Norris como a fase totem. O assassino costuma coletar troféus de suas vítimas ou até partes do corpo, na tentativa de manter a sensação de poder e controle que teve. Um traço comum entre os assassinos em série é o desejo de manter troféus, coisas que o lembrem daquele homicídio. Não esqueça que, ao matar, o assassino sente uma enorme gratificação sexual. Com frequência, eles querem manter a sensação na memória e fazem isso coletando troféus. Há muita diversidade e ela vem em parte da forma como o indivíduo comete esses crimes graves, que com frequência envolvem a humilhação, o sofrimento e a tortura da vítima antes da morte. E podem envolver atividades pós-morte, que também são muito patológicas. Após a morte, a empolgação acaba e o assassino em série retorna de sua fantasia para a realidade. É quando surge a depressão. Parte do motivo pelo qual estes criminosos tendem a reincidir é que, depois de realizarem a fantasia, eles podem ficar deprimidos. Não da forma como eu e você ficamos, mas porque o crime não ficou à altura do que imaginavam. Então, alguns fazem anotações ou gravam os crimes em vídeo para aprimorarem seus atos. Então, depois do evento, há uma decepção. Não foi tão bom quanto eu esperava, não foi como eu imaginava, ou eu não usei tal estratégia, tal objeto da forma como eu queria, porque não tive tempo bastante. Então, é decepcionante. E eles usam isso como motivação para preparar um novo ato que fique mais próximo da fantasia.
Durante esta fase, a depressão pode levar o assassino a tentar o suicídio. Mas a fantasia começa a crescer e a se tornar mais real. Ele passará pelo ciclo novamente até chegar à morte seguinte. E um novo ciclo se iniciará. Ted Bundy seguiu a trajetória descrita por Norris: pesca, galanteio, captura e assassinato. Bundy confessou 30 homicídios em 7 estados entre 1974 e 1978. Ele era um mentiroso psicopata eficiente, então a verdade jamais será conhecida. É provável que ele tenha matado muito mais. Todas as suas vítimas foram mulheres jovens entre 12 e 24 anos. Ele foi descrito por um membro da sua equipe de defesa como a própria definição do mal sem compaixão. Ted Bundy foi provavelmente um dos assassinos em série mais charmosos. Quando conhecia uma jovem, ele era muito cativante. Ele era atraente, era uma pessoa interessante. Com frequência, o assassino em série inteligente, algo que Ted Bundy era, consegue seduzir as pessoas, convencê-las de que é outra coisa. E as mulheres que foram suas vítimas eram as últimas pessoas a perceber que iam ser executadas. Jeffrey Dahmer ficou conhecido como o canibal de Milwaukee. Sua primeira vítima foi um mochileiro, dando origem ao padrão de encontrar, seduzir, estuprar e matar homens jovens, que durou de 1978 a 1991. Ele realizava terríveis atividades necrofílicas, desmembrando e comendo suas vítimas, e guardava crânios e partes dos corpos como troféus na sua casa. Dahmer acabou sendo pego, embora muitos acreditem que isso deveria ter ocorrido antes. Mas capturar um assassino em série é um enorme desafio para a polícia. Os assassinatos podem ocorrer ao longo de dias, meses ou até anos, cobrindo várias jurisdições. Com frequência, é difícil estabelecer uma ligação entre o suspeito e a vítima, e o motivo costuma permanecer um mistério. Os investigadores sofrem uma enorme pressão para resolver esses crimes amplamente divulgados antes que o assassino ataque novamente. Recentemente, o Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos do FBI publicou um relatório especial para ajudar as agências policiais a capturar assassinos em série. O documento estudou 480 homicídios cometidos por 92 assassinos diferentes. O relatório arrepiante cobre tópicos como motivação, método de assassinato, local do crime, desova dos corpos, atividade sexual e seleção das vítimas. O assassino em série tende a escolher a vítima mais acessível. E muitas vezes, nos Estados Unidos, as vítimas mais acessíveis são prostitutas. Elas abordam os carros, e isso é tudo que um assassino em série precisa. Ao contrário da maioria dos homicídios, na maior parte dos casos de assassinatos em série, não há um relacionamento prévio entre o assassino e as vítimas. E identificar o criminoso se torna mais problemático.
O estudo também revela que os assassinos em série tendem a ser homens, mas vêm de todas as raças. Estrangulamento é o método mais comum. E 78% dos casos envolvem atividade sexual. Em mais da metade dos casos, os assassinos removem múltiplos itens da cena do crime. A captura de um assassino em série é uma tarefa muito difícil para a polícia. O que entrega um assassino em série é a evidência que ele deixa para trás ou leva consigo. Nós nunca encontramos um assassino em série que não tivesse um padrão específico. Então, o mais difícil para a polícia é relacionar uma morte com a outra, para determinar que são assassinos em série. Para os investigadores, concluir que há uma ligação entre homicídios separados e que eles têm um assassino em série nas mãos é o primeiro passo no difícil processo de detecção, prisão e condenação. As técnicas de investigação evoluíram rapidamente. Estudos comportamentais, perfilamento e a psicologia forense, somados a avanços na análise de DNA e na ciência forense, são armas valiosas no arsenal dos investigadores. Gary Ridgway, o famoso assassino do Rio Green, selecionava suas vítimas desta forma, procurando prostitutas em sua picape e as cortejando. Ele fazia sexo com elas e as matava, enterrando os corpos na margem do Rio Green, no estado de Washington. Ridgway evitou a captura por 2 décadas. Sem saber o que fazer, o FBI aceitou a oferta de ajuda do assassino condenado Ted Bundy. Bundy criou um perfil do assassino para os agentes. Seu perfil se mostrou mais preciso do que o deles. No fim, foram avanços na análise de DNA da saliva e cabelo recuperados de uma das vítimas que levaram à prisão e à condenação de Ridgway 14 anos depois, e 20 anos após o início da sua matança. Mas mesmo com todos os avanços em perfilamento e na ciência forense, a sorte tem um papel fundamental na captura dos assassinos. Ted Bundy foi parado por uma infração de trânsito. Uma busca em seu veículo revelou uma série de itens incriminadores: um pé de cabra, uma máscara, cordas e algemas. No caso de Jeffrey Dahmer, a fuga de uma vítima em potencial que encontrou uma viatura da polícia levou à sua captura, prisão e condenação. Randy Kraft, o assassino da autoestrada, foi parado por dirigir embriagado. A pessoa que estava dormindo no banco do passageiro era, na verdade, um cadáver. Hoje, a tecnologia auxilia o trabalho da polícia. Mas a tecnologia também fomenta o desenvolvimento de psicopatias. A exposição a imagens extremas de pornografia e violência na internet inevitavelmente tem um efeito sobre mentes jovens e vulneráveis. O número maior de dispositivos digitais e o aumento do conteúdo disponível na internet permite que o indivíduo suscetível a isso crie um mundo próprio virtual em seu próprio quarto. Ele não precisa sair de lá. Então, se ele tiver esse tipo de fantasia ou de ideia, pode criar um mundo em sua casa que as reforce.
Ultimamente, assassinos em série têm usado a internet para atingir seus objetivos. Em um caso recente, no Reino Unido, o assassino em série Stephen Port realizou as atividades tradicionais de pesca e galanteio totalmente online. Ao longo de meses, ele atraiu 4 homens jovens ao seu apartamento, onde os drogou, estuprou e assassinou brutalmente. Ele descartou os corpos no terreno de uma igreja próxima e arrogantemente avisou a polícia que estavam lá. Ele exibia todos os sinais de um assassino em série psicopata e não mostrou nenhum remorso. Criminosos reincidentes adotam rapidamente as novas tecnologias. Eles tendem a usá-las para estar um passo à frente da polícia. Então eu diria que o jogo está mudando muito. Então, apesar dos enormes avanços tecnológicos e científicos realizados, ainda temos muito a aprender sobre a mente criminosa. Conhecemos mais sobre o cérebro humano a cada dia, mas o debate sobre natureza versus criação continua. Talvez só estejamos um pouco mais perto de entender de onde vem a maldade de um homem. A origem da maldade é algo muito complexo e provavelmente uma pergunta que é feita desde o começo dos tempos. Quando eu comecei a estudar mentes criminosas, nos anos 70, eu achava que em algum momento viraríamos a página e as coisas melhorariam. Mas parece que estão ficando cada vez piores.